Você, pai ou mãe de uma criança, jovem ou adulto surdo, não oralizado, que nunca sentiu uma certa frustração ao ver um vídeo de um adulto ou uma criança surda super oralizada. Fala a verdade. Sabe aquele momento que você olha para dentro de você mesmo e pergunta: por que o meu filho não é igual? Apesar de todo o meu esforço e trabalho, meu filho não fala. Ou você fazer o meia-culpa e se perguntar: aonde foi que eu errei? Difícil, né? Não adianta fingir que o assunto não é com você. Não tem como no começo ser diferente. Por mais que depois você aceite, por mais que depois você insira Libras na sua vida ou na vida do seu filho, lá atrás, em algum momento, você pensou na oralização. Nós, pais ouvintes, naturalmente valorizamos a oralização e a reabilitação auditiva. Escutamos e falamos. Logo, a gente quer que o nosso filho se encaixe na família, seja igual a nós. Olá pessoal, tudo bem? O papo de hoje é com você, pai ou mãe de criança, jovem ou adulto surdo que não é oralizado. Você já passou pelo primeiro impacto de saber que seu filho é surdo, você já passou pelo luto, você já passou por algumas etapas, mas aí vem aquele momento chave da expectativa ou da tentativa da oralização. Eu recebo várias mensagens de familiares, pais, mães que tentam a reabilitação auditiva a qualquer custo e não conseguem um bom resultado. Calma lá, vamos por partes. Você quer oralizar seu filho de qualquer jeito porque é assim que você acha que tem que ser. Ok, cada família, cada pessoa tem direito de escolher o caminho que bem entender. O filho é seu e as escolhas são suas. Família ouvinte, filho surdo, é mais do que natural que a gente deposite todas as nossas fichas na oralização em algum momento da vida do nosso filho. Lá vamos nós para terapias de fono, reabilitação auditiva, implante coclear, AAS, enfim, qualquer recurso que ajude ou apoie o nosso filho a ouvir e depois de antemão falar. E isso eu falo para vocês com toda a propriedade, porque em algum momento lá atrás eu também quis isso e eu também busquei isso. O caminho da oralização é árduo, é trabalhoso e requer muita dedicação, muita terapia, uma boa fono, uma boa estrutura familiar. Não pense você que de um dia para o outro a criança vai sair falando ou a criança vai sair reconhecendo sons, porque não é. Não é tarefa fácil. Não é num passe de mágica que o seu filho surdo vai falar. Por mais recursos que a família tenha, por mais recursos tecnológicos tenha no mercado, isso basta para um surdo falar. Não. Não tem como garantir que o seu filho vai oralizar ou que ele vai ter uma reabilitação auditiva 100% satisfatória. E aí vem aquela pergunta lá do fundo, que às vezes você tem até medo de se perguntar: por que o meu filho não oraliza? O porquê seu filho não oraliza, eu não vou poder te responder. Eu não venho aqui te dar respostas, porque na verdade eu não sei. O que eu vim te trazer hoje são reflexões. Existem pessoas iguais e na surdez isso não é diferente. Se a criança surda não fala,
A culpa é dos pais? Ah, não. A culpa é dela, porque afinal de contas, né? Ela é preguiçosa. Todo surdo oraliza? Todo surdo consegue falar bem? A resposta eu acho que você até já sabe. Não. Nem todos os recursos são capazes de fazer um surdo ouvir bem e muito menos falar bem. Vários fatores podem influenciar ou interferir uma criança surda a oralizar. Até porque você já parou para pensar que ninguém é igual, as pessoas não são iguais. A gente passa pelo momento de angústia, a gente passa por momentos de expectativas e a gente passa sim pelos momentos de comparação. E aí? Quantas palavras seu filho está falando? Ah, o meu já está falando 50, e o seu? Você nunca se pegou comparando seu filho com uma outra criança surda que oraliza bem mais que ele? Eu sei, é muito difícil a gente não comparar o nosso filho com outras crianças. Isso acontece não só com o filho surdo, mas também com o filho ouvinte. Sua amiga tem um filho de idade aproximada do seu, o dela tá andando, o seu não. Nossa, por que o filho dela anda e o meu não anda? Isso acontece direto. Mãe é um horror para isso. Mas acho que quando a gente fala da surdez, tem um peso bem maior. De repente você se depara com um vídeo de uma criança ou adulto surdo super bem oralizado. Vem aquele pensamentozinho lá de dentro te infernizar. Por que essa criança oraliza e o meu filho não? Por que esse surdo tem mais sucesso e o meu filho não? Ou se o surdo que você viu adulto oralizando bem ou falando bem, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja igual àquele surdo. O que eu vou falar para vocês é muito sério. Você já parou para pensar que cada surdo é único e o seu filho não é igual ao fulano ou ao ciclano? Se você está nessa fase em que seu filho não está falando, mas que você ainda está apostando na oralização, eu já passei por essa fase, então eu queria dar algumas dicas para você. O apoio da família é fundamental. Todo esse processo demanda tempo e dedicação. Você tem que levar a criança para fono, você tem que levar a criança para otorrino. A escolha da fono é importantíssima. Porém, não se esqueça de que a criança vai passar 2 ou 3 horas no máximo, chutando longe, por semana com a fono. O restante do tempo, ele vai estar passando com você. Mas mesmo assim, a escolha da fono é muito importante. A fono tem que entender sobre surdez, a fono tem que entender sobre o surdo, a fono tem que entender do assunto. Quando eu digo entender do assunto, não é saber sobre surdos ali na literatura. Tente procurar uma fono que já trabalhou com surdos, trabalhou com a questão de oralização. Isso é fundamental. Uma boa fono é o princípio de tudo. Se seu filho é usuário de implante coclear e ainda é muito pequeno para te dar um feedback, para te dar um retorno sobre volume, incômodo e qualquer outra coisa assim, fique muito atenta a qualquer sinal que o seu filho te dê. Por exemplo, aquela criança que chora, é resistente na hora de colocar o aparelho, ou você percebe nitidamente que não é birra, é incômodo, presta atenção. O implante coclear não é para trazer incômodo, não é para trazer sofrimento para a criança. Ao contrário, ele é um recurso, ele ajuda ao seu filho a ouvir. Então, se ele chora, se ele taca longe, se você percebe que ele não quer ficar com o implante coclear,
procure saber o porquê. Procure a fono que faz a programação, procure o otorrino, porque isso não é normal. Eu tenho uma bronca tremenda quando as pessoas acham que se a criança não quer usar o implante coclear é porque ela tá fazendo birra, ou é porque ela é mal criada, ou é porque ela não tem educação, ou enfim. Não pensam que de repente aquele choro não é birra. Aquele choro realmente é de incômodo, porque se a criança é muito pequena, ela não sabe te falar que aquilo ali está incomodando ou que não está legal, às vezes está alto demais. O implante coclear é um dispositivo eletrônico, ele precisa de manutenção. Não adianta colocar ele na orelha e achar que ok, você não precisa mais voltar na fono, você não precisa mais voltar no médico. Não é assim. Precisa de acompanhamento sempre. E quanto menor o seu filho, um olhar mais atento esse momento exige. Fique bem atenta às reações do seu filho e não hesite em procurar um médico ou a fono se você achar que tem algo de errado. Você tem todo o direito do mundo de ir para o caminho da oralidade, buscar a oralização do seu filho. Se você conseguir o êxito da oralização, ponto para vocês. O importante é que seu filho seja feliz e que haja comunicação entre vocês. Isso é o que importa. Apesar de todo o meu esforço e trabalho, meu filho não fala. Se mesmo com toda a dedicação, seu olhar atento, o seu filho não oralizar, não se culpe, não se frustre. E o principal, não pense que o problema é ele. Busque outras alternativas. Ninguém merece, nem você e nem o seu filho, a falta de comunicação. Não deixe isso acontecer. Nunca se esqueça que existem outras formas de comunicação e a Libras é uma delas. E com ela seu filho conseguirá se comunicar. Aprenda a conhecer os sinais que o seu filho te dá, porque pode ter certeza que ele te dá os sinais. Às vezes a gente é que não quer enxergar, às vezes a gente é que não quer perceber. É difícil desmistificar aquele pensamento que você já tem como certo. Nada nesse mundo está escrito em pedras. Você tem todo o direito de mudar, repensar, transformar. De dia pensar uma coisa, depois de um tempo pensar em outra. Tudo bem, isso mostra que você tem uma cabeça aberta, isso mostra que você está disponível a estar ali, apoiando o seu filho. O mais importante é você dar para o seu filho aquilo que ele precisa e não aquilo que você quer. E se você optar pela Libras, não esqueça que ela é uma língua e com ela seu filho será capaz de se comunicar, assim como o português. De forma alguma ela pode ser considerada inferior ao português. Esquece isso. Seja oralizando ou sinalizando, o mais importante é a comunicação. Não esqueça disso. Um beijo e seja feliz!